Um gerente branco despejou água em uma mulher negra sem motivo algum. Minutos depois, o marido dela, que era CEO, demitiu todos eles. A discriminação racial no ambiente de trabalho pode ter consequências devastadoras para quem a pratica, especialmente quando a vítima tem conexões poderosas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Alia Washington. Parker cruzou o saguão reluzente da Parker Tech Solutions, seus saltos altos marcando um ritmo confiante contra o piso de mármore polido. O embrulho prateado que carregava refletia a luz dos lustres cristalinos, enquanto seu coração acelerava de ansiedade e expectativa. 15 anos de casamento, e ela ainda sentia aquele frio na barriga ao pensar em surpreender David. O vestido de seda azul marinho abraçava sua silhueta com elegância, escolhido especialmente para a ocasião. Funcionários apressados lançavam olhares curiosos em sua direção, sem reconhecer a esposa do CEO. Alia sorriu internamente. Era exatamente o que queria, manter o elemento surpresa intacto até o último momento. Posso ajudá-la? A voz cortante rompeu seus pensamentos. Rebecca Stone, diretora de recursos humanos, postou-se à sua frente com braços cruzados e expressão desconfiada. Bom dia. Tenho um encontro agendado com... Começou Alia, ajustando o crachá de visitante pendurado em seu pescoço. Não me lembro de nenhuma reunião no meu calendário, interrompeu Rebecca, olhando-a de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Quem exatamente a senhora está procurando? Alia respirou fundo, mantendo a compostura. Na verdade, vim ver meu marido. Hoje é nosso. Seu marido? A executiva arqueou uma sobrancelha, seu tom carregado de incredulidade. E quem seria ele? Algum dos técnicos de manutenção, imagino? Funcionários próximos diminuíram o ritmo de seus passos, observando discretamente a interação. O saguão, antes barulhento com conversas e telefonemas, começou a silenciar gradualmente. Se me permitir explicar, Alia tentou novamente, segurando o presente com mais firmeza. Estou aqui para... Olha, Rebecca deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Alia. Conheço bem esse tipo de abordagem. Aparecer bem vestida, inventar uma história sobre conhecer alguém importante. Não é a primeira oportunista que tenta entrar aqui. Alia sentiu o sangue ferver em suas veias, mas anos de experiências semelhantes haviam lhe ensinado a manter a calma. Ela endireitou os ombros e olhou diretamente nos olhos da diretora. Tenho uma visita agendada no sistema, respondeu com voz firme. Se verificar, verá que... Não preciso verificar nada, cortou Rebecca, seu rosto endurecendo. Conheço todos os compromissos dos executivos desta empresa. E posso garantir que ninguém está esperando alguém como você. O silêncio no saguão tornou-se pesado, quase palpável. Funcionários trocavam olhares desconfortáveis, enquanto a Alia permanecia imóvel, o embrulho prateado agora apertado entre seus dedos tensos, a surpresa para seu aniversário de casamento transformando-se rapidamente em um pesadelo público. A Alia Washington Parker ergueu o crachá de visitante, tentando manter a compostura enquanto explicava pela terceira vez. Tenho um encontro agendado com meu marido. Está registrado no sistema, pode verificar, disse ela, apontando para o computador da recepção. Rebecca Stone nem se deu ao trabalho de olhar para a tela. Seus olhos azuis permaneceram fixos em Alia, com uma frieza calculada que fez o ar ao redor parecer mais denso. A diretora de RH cruzou os braços, bloqueando deliberadamente o caminho para os elevadores. Sei muito bem como pessoas como você funcionam, respondeu Rebecca, enfatizando em você com desprezo palpável.
Inventam histórias, forjam documentos, tudo para conseguir acesso onde não são bem-vindas. Alguns funcionários próximos trocaram olhares desconfortáveis. Uma jovem analista abaixou a cabeça, fingindo digitar em seu dispositivo, enquanto discretamente ativava a câmera. Outros 2 empregados fizeram o mesmo, escondendo seus celulares sob pastas e documentos. Foi então que Rebecca fez algo que ninguém esperava. Com um movimento rápido, pegou a garrafa de água sobre o balcão da recepção e, sem hesitar, despejou todo o conteúdo sobre Alia. Esse tipo de gente não é bem-vindo na Parker Tech, declarou em voz alta, para que todos ouvissem. O líquido gelado encharcou o elegante vestido azul marinho de seda, fazendo a Alia arfar. A água escorreu por seu rosto, pescoço e ombros, pingando no chão de mármore polido. O embrulho prateado escapou de suas mãos, caindo com um baque surdo. O pacote se abriu ao impacto, revelando uma caixa de madeira entalhada que se partiu, expondo um relógio vintage agora danificado, o presente que ela havia procurado por meses. O saguão inteiro congelou. Uma recepcionista cobriu a boca com as mãos. Um estagiário deixou cair sua pasta de documentos. Jerome, o segurança posicionado próximo à entrada, deu um passo à frente, mas parou, visivelmente dividido sobre como proceder. Alia permaneceu imóvel, água pingando de seu corpo, o presente arruinado a seus pés. Sua respiração era controlada, mas seus olhos refletiam uma mistura de choque e dignidade ferida. Ela não gritou nem reagiu com violência. Apenas ficou ali, encharcada e humilhada, enquanto mais funcionários discretamente registravam o momento em seus aparelhos. Rebecca sorriu, satisfeita com sua demonstração de poder. Ela não fazia ideia de que, em questão de minutos, aquelas gravações silenciosas começariam a circular pelos grupos internos da empresa. Nem que o CEO estava prestes a descer do elevador e testemunhar o resultado de sua crueldade. Um silêncio sepulcral tomou conta do saguão da Parker Tech Solutions, quebrado apenas pelo som das gotas de água que escorriam do vestido encharcado de Alia Washington Parker. Os funcionários que testemunhavam a cena permaneciam paralisados, alguns com expressões de choque, outros desviando o olhar, incapazes de intervir diante da humilhação pública. Marta engoliu em seco, sentindo as mãos tremerem enquanto apertava a prancheta contra o peito. A assistente administrativa observava tudo de seu posto, dividida entre o impulso de ajudar a mulher injustiçada e o medo paralisante de perder o emprego que tanto precisava. Ela sabia que Rebecca Stone era implacável com quem a contrariasse, e as contas no final do mês não permitiam heroísmos. Ainda está aqui? Vou chamar a segurança agora mesmo, vociferou Rebecca. O rosto contorcido numa máscara de autoridade que mal disfarçava o preconceito. Seus olhos faiscavam enquanto pegava o telefone interno, digitando com força desnecessária. Jerome, postado próximo à entrada principal, sentiu o peso do uniforme de segurança como nunca antes. O homem alto observava a cena com crescente desconforto, reconhecendo no olhar digno de Alia a mesma expressão que sua mãe carregava quando enfrentava situações semelhantes. Sua mão pousou hesitante no radiocomunicador, enquanto seu olhar alternava entre a visitante encharcada e a diretora de RH. Jerome, venha remover esta pessoa das nossas instalações, ordenou Rebecca, pronunciando a palavra pessoa como se fosse um insulto. O segurança deu 2 passos à frente, mas parou. Algo na compostura de Alia, na forma como ela mantinha a cabeça erguida, mesmo com água pingando de seu cabelo, o fez hesitar. Seus anos de treinamento diziam para obedecer, mas sua consciência gritava mais alto. Senhorita Stone,
Talvez devêssemos verificar se ela tem autorização para estar aqui, sugeriu Jerome com voz controlada, ignorando o olhar fulminante da executiva. Marta observava a cena, mordendo o lábio inferior. Ela sabia que o nome de Alia estava no sistema. Tinha visto a reserva ao verificar a agenda daquela manhã. Suas mãos suavam frio enquanto debatia internamente se deveria falar ou continuar invisível, como sempre fazia para sobreviver naquele ambiente corporativo. O presente destruído jazia no chão de mármore. O papel prateado, agora manchado e rasgado, símbolo perfeito da celebração arruinada. Alia respirou fundo, tentando manter a dignidade enquanto a água gelada escorria por sua pele, consciente dos olhares e dos smartphones discretamente apontados em sua direção. Alia Washington Parker respirou fundo, sentindo a umidade do vestido de seda contra sua pele. Enquanto o burburinho crescia ao seu redor, ela manteve a compostura que sempre a caracterizou. Com mãos levemente trêmulas, mas determinadas, retirou o celular da bolsa encharcada. Preciso documentar isso, pensou, enquanto fotografava discretamente o crachá de visitante pendurado em seu pescoço. A mulher abriu o aplicativo da empresa e capturou uma imagem da tela que mostrava seu nome na lista de visitas autorizadas daquele dia. Ela percebeu os olhares dos funcionários, alguns de pena, outros de curiosidade mórbida, como se assistissem a um acidente de carro em câmera lenta. Senhora, eu sugiro que se retire imediatamente, insistiu Rebecca, ajeitando o blazer impecável enquanto mantinha o queixo erguido em desafio. Alia apenas assentiu, sem responder à provocação. Anos de experiências semelhantes, embora nunca tão públicas, haviam lhe ensinado que reagir emocionalmente só pioraria a situação. Ela guardou o dispositivo na bolsa, sentindo a água pingar de seus cabelos para o chão de mármore reluzente. Enquanto isso, no segundo andar, Marta observava seu monitor com o coração acelerado. A assistente administrativa havia acabado de verificar o sistema interno e confirmado o que já suspeitava. A visita da mulher no saguão estava agendada há mais de uma semana. Alia Washington Parker. Visita ao CEO. Aniversário de casamento. Autorização prévia. Dizia o registro em letras claras na tela. Marta mordeu o lábio, olhando nervosamente para a porta de sua sala. Deveria descer e intervir? Mostrar a verdade? Seu estômago se contraiu ao imaginar o olhar cortante de Rebecca, as consequências que poderia enfrentar. A diretora de RH era conhecida por resolver problemas com funcionários que a contrariavam. Talvez alguém mais importante intervenha, pensou Marta, tentando aliviar a culpa que já começava a pesar em seus ombros. Ela observou as câmeras de segurança que mostravam o saguão, vendo como Jerome, o segurança, parecia igualmente dividido entre seguir ordens e fazer o que era certo. O sistema emitiu um alerta sonoro, indicando que David Parker havia acabado de usar seu crachá no elevador executivo. O CEO estava descendo ao térreo. Marta engoliu em seco, sabendo que em poucos minutos tudo mudaria. Seu dedo pairou sobre o botão de impressão do registro de visitas, mas ela ainda hesitava. No saguão, a Alia permanecia de pé, dignamente ensopada, esperando por um desfecho que não demoraria a chegar. O burburinho no saguão da Parker Tech Solutions aumentava a cada segundo. O vídeo da humilhação de Alia já circulava pelos grupos de mensagens dos funcionários, que compartilhavam o conteúdo com uma mistura de indignação e medo. Marta, tremendo atrás de seu balcão, olhava alternadamente para a tela do computador e para a cena constrangedora que se desenrolava diante dela. Foi nesse momento que as portas do elevador se abriram. David Parker saiu apressado, uma pasta de documentos debaixo do braço. Ele havia descido apenas para buscar alguns papéis que precisava assinar com urgência. O CEO congelou ao ver o tumulto no centro do saguão.
Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente até encontrarem a figura de sua esposa, completamente encharcada, o elegante vestido azul marinho arruinado pela água. "Alia!" ele chamou, sua voz cortando o silêncio que subitamente se instalou. Todos os olhares se voltaram para o executivo. Funcionários que ainda gravavam discretamente com seus celulares agora capturavam a reação do marido. David avançou a passos firmes, seu rosto transformando-se de confusão para fúria ao notar o embrulho prateado destruído no chão de mármore. Era o presente que sua esposa havia mencionado pela manhã, uma surpresa pelo aniversário de casamento deles. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, sua voz controlada, mas carregada de autoridade. Rebecca Stone endireitou a postura, mas seu olhar denunciava o pânico crescente. A diretora de RH não esperava que o CEO aparecesse justamente naquele momento. "Senhor Parker, eu estava apenas seguindo os protocolos de segurança. Esta pessoa insistia em entrar sem autorização adequada e..." "Esta pessoa", interrompeu David, cada palavra pronunciada com precisão cortante. "É minha esposa. Jerome, o segurança, deu um passo para trás." Visivelmente desconfortável, outros funcionários baixaram o olhar, incapazes de encarar a cena. O CEO aproximou-se de Alia, tirando seu próprio paletó para cobrir os ombros da esposa, antes de se voltar novamente para Rebecca. "Exijo uma explicação imediata", declarou, seu tom não deixando margem para evasivas. "Por que minha esposa está ensopada no meio do saguão da minha empresa?" O silêncio era absoluto. As câmeras dos dispositivos ainda gravavam. Rebecca abriu a boca, mas nenhuma justificativa convincente saiu. David notou a garrafa vazia em sua mão e conectou os pontos. "Você fez isso?" perguntou, incrédulo, apontando para a garrafa. A tensão no ar era palpável. Todos os presentes sabiam que estavam testemunhando um momento decisivo na história da Parker Tech Solutions. Rebecca Stone cruzou os braços defensivamente, seu rosto pálido, contrastando com o rubor que começava a se espalhar por suas bochechas. "Senhor Parker, eu estava apenas seguindo os protocolos de segurança da empresa. Não podemos permitir que qualquer pessoa entre sem identificação adequada", argumentou ela, com a voz perdendo a firmeza que demonstrara minutos antes. David Parker olhou para a esposa encharcada e depois para a diretora de RH com uma frieza calculada. "Corte essa conversa, Rebecca. Minha esposa tem um crachá de visitante claramente visível", disse ele, apontando para o cartão pendurado no pescoço de Alia. "E mesmo que não tivesse, isso justificaria jogar água nela." O saguão inteiro permaneceu em silêncio sepulcral. Funcionários que passavam pararam para observar a cena, alguns ainda com celulares discretamente apontados para capturar cada palavra trocada. "Marta!" David chamou, sua voz ecoando pelo mármore polido. A assistente administrativa deu um passo à frente, visivelmente nervosa. Seus dedos tremiam enquanto segurava seu tablet. "Por favor, e acesse o sistema de visitantes e mostre a todos na tela principal se minha esposa tinha uma visita agendada hoje", ordenou o CEO, mantendo os olhos fixos em Rebecca. Marta engoliu em seco, sentindo o peso dos olhares de todos os presentes. Ela conectou seu dispositivo ao sistema de projeção do saguão e, com dedos trêmulos, navegou pela interface. A tela gigante iluminou-se, exibindo o registro de visitantes do dia. "Ah, aqui está, senhor", gaguejou Marta, ampliando a entrada que mostrava claramente Alia Washington Parker, visita ao CEO, aniversário de casamento, autorizado por David Parker, prioridade alta. Um murmúrio percorreu o ambiente. Rebecca Stone empalideceu completamente ao ver a evidência incontestável projetada para todos.
O registro mostrava que a visita havia sido programada com 2 semanas de antecedência. Como pode ver, Rebecca, minha esposa não apenas estava autorizada, como sua visita era uma prioridade alta no sistema, disse David, sua voz controlada, mas carregada de indignação. O que me faz questionar se você sequer verificou o sistema antes de humilhá-la publicamente. Alia permaneceu em silêncio. A dignidade evidente em sua postura ereta, apesar das roupas molhadas grudadas ao corpo. Água ainda pingava de seu vestido arruinado para o piso de mármore, formando uma pequena poça aos seus pés. Rebecca abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. O constrangimento era palpável, intensificado pelos olhares acusatórios dos colegas que antes observavam a cena com passividade. A evidência digital exposta na tela gigante tornava qualquer tentativa de justificativa completamente inútil. Jerome, o segurança, desviou o olhar, claramente desconfortável com a situação que presenciava. Marta, por sua vez, sentiu um leve alívio por ter contribuído para expor a verdade. Mesmo que seu coração ainda batesse acelerado no peito, David Parker permaneceu imóvel por alguns segundos, o rosto transformado por uma mistura de choque e indignação. O saguão inteiro da Parker Tech Solutions mergulhou em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som de água pingando do vestido encharcado de Alia. Rebecca Stone, você está demitida imediatamente. A voz do CEO ecoou pelo mármore polido, clara e definitiva. E nenhuma empresa minha tolerará esse tipo de comportamento, muito menos contra minha esposa. Os olhos de Rebecca se arregalaram em pânico. Senhor Parker, eu não sabia. Eu estava apenas seguindo protocolos de segurança e... Protocolos? David a interrompeu, apontando para o sistema de registro ainda visível na tela. Minha esposa tinha visita agendada. Você escolheu humilhá-la publicamente sem sequer verificar o sistema. Funcionários observavam a cena com celulares discretamente apontados, enquanto a diretora de RH empalidecia. Jerome, o segurança, manteve-se próximo, finalmente aliviado por não ter seguido as ordens de Rebecca. Entregue seu crachá e pertences ao Departamento de Segurança. Um representante de RH a acompanhará para recolher seus itens pessoais. Continuou David, ajudando a Alia a se recompor. Marta se aproximou timidamente com toalhas de papel. Sinto muito, Sra. Parker. Eu deveria ter falado algo. Rebecca atravessou o saguão cabisbaixa, lágrimas de humilhação escorrendo pelo rosto. Funcionários que antes tremiam diante dela, agora a observavam com olhares de reprovação e até satisfação contida. A queda da executiva era tão rápida quanto havia sido sua ascensão na empresa. Enquanto isso, os vídeos do incidente já circulavam em grupos internos de mensagens. Em menos de 20 minutos, as primeiras postagens apareceram no Twitter e Instagram. Racismo corporativo flagrado em vídeo, dizia uma das legendas que rapidamente acumulava compartilhamentos. Vejam como tratam mulheres negras nas grandes empresas de tecnologia, escreveu um influenciador com milhões de seguidores. A hashtag #ParkerTechRacism disparou para os trending topics, seguida de Meda Justiça para Alia e a Boicote Parker Tech. No centro do furacão digital, David abraçava Alia, ignorando que seus ternos se molhavam com a água do vestido dela. O presente destruído no chão simbolizava não apenas uma surpresa arruinada, mas o início de uma tempestade que transformaria para sempre a Parker Tech Solutions. Vamos resolver isso, ele sussurrou para a esposa, sem imaginar que, naquele exato momento, o valor das ações da empresa começava a despencar nos primeiros pregões do dia. O telefone de Michael Torres não parava de tocar. A sala de reuniões da Parker Tech Solutions,
Normalmente um ambiente de decisões calculadas, agora parecia um centro de operações de crise. Os principais acionistas da empresa exigiam respostas imediatas, enquanto as notificações de queda nas ações piscavam incessantemente em seu tablet. "Estamos monitorando a situação de perto", garantiu o CFO pela terceira vez naquela hora, passando a mão pelos cabelos grisalhos. As oscilações são temporárias, mas Michael sabia que estava mentindo. Os números em sua tela mostravam uma queda de 7% desde que o primeiro vídeo viralizou, e a tendência era piorar. Ele havia trabalhado 15 anos para construir a reputação financeira da empresa, e agora via tudo desmoronar por causa de um incidente de 5 minutos no saguão. No andar de baixo, Lisa Park caminhava apressadamente entre sua equipe jurídica. A advogada-geral havia cancelado todos os compromissos do dia para coordenar a resposta oficial da empresa. Seus olhos atentos revisavam cada palavra do comunicado enquanto falava ao telefone com David. "Precisamos ser transparentes, mas cautelosos", explicou ela ao CEO. "Já recebemos 3 notificações preliminares de processos por discriminação sistemática. E CEO no próximos mortais. E o vídeo está sendo usado como evidência em todos eles." Lisa sabia que o incidente com Aaliyah Washington Parker era apenas a ponta do iceberg. Antigos funcionários começavam a compartilhar experiências semelhantes nas redes sociais, criando uma tempestade perfeita para processos coletivos. O Departamento de Justiça acaba de anunciar uma investigação preliminar, informou um dos assistentes jurídicos, entregando uma notificação oficial a Lisa. Eles nunca agiram tão rápido antes. Enquanto isso, na sala de crise improvisada, Michael tentava articular uma estratégia com os diretores financeiros. As projeções indicavam perdas de milhões de dólares em valor de mercado. Em uma tela, analistas de Wall Street já debatiam o caso, questionando a cultura corporativa da Parker Tech. "Precisamos de mais do que um pedido de desculpas", afirmou um dos conselheiros. "Seus investidores querem ações concretas." Michael Torres fechou os olhos por um momento. Em seus 20 anos de carreira financeira, nunca havia enfrentado uma crise de reputação tão devastadora e instantânea. O poder das redes sociais transformara um ato de discriminação em um terremoto corporativo em questão de horas. Seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Lisa. "Reunião de emergência com o conselho em 30 minutos. Traga os números reais." Sem maquiagem. O CFO suspirou. A tarde seria longa, e o futuro da empresa agora dependia de muito mais que balanços financeiros. Em menos de 24 horas, o vídeo da humilhação de Aaliyah Washington Parker havia ultrapassado 10 milhões de visualizações. Os principais jornais do país estampavam manchetes sobre o incidente, enquanto programas de TV dedicavam segmentos inteiros para debater discriminação corporativa. O caso viralizou com hashtags como Parker Tech Escândalo e Justiça para Aaliyah, dominando as tendências nas redes sociais. "Este não é um caso isolado", declarou uma conhecida apresentadora em seu programa matinal, enquanto exibia o vídeo que mostrava Rebecca jogando água em Aaliyah. "Estamos recebendo dezenas de relatos semelhantes de funcionários e ex-funcionários da Parker Tech Solutions." A pressão pública forçou a empresa a uma transparência nunca antes vista. Investidores exigiram que David Parker divulgasse dados internos sobre diversidade, incluindo estatísticas de contratação e promoção por raça e gênero. Documentos internos revelaram disparidades alarmantes. Menos de 5% dos cargos executivos eram ocupados por pessoas negras, apesar de representarem quase 30% dos candidatos qualificados. Lisa Park, visivelmente tensa durante coletivas de imprensa, tentava controlar os danos, enquanto Michael Torres lidava com a queda livre das ações da empresa.
O valor de mercado da Parker Tech despencou quase 200 milhões de dólares em apenas 3 dias. Construímos esta reputação ao longo de 15 anos, lamentou o CFO durante uma reunião de emergência com acionistas. E perdemos tudo em questão de dias. Enquanto isso, Alia recebia uma avalanche de mensagens de apoio. Seu telefone não parava de tocar com pedidos de entrevistas de emissoras nacionais e internacionais. Produtores de documentários, escritores e influenciadores digitais imploravam por sua versão da história. Não é o momento certo para falar, explicou ela a David durante uma conversa em casa, longe dos holofotes. Qualquer declaração agora seria interpretada como vingança ou oportunismo. Precisamos ser estratégicos. A mulher manteve um silêncio calculado, recusando todas as ofertas milionárias por entrevistas exclusivas. Sua ausência na mídia apenas intensificou o interesse público, enquanto advogados de direitos civis começavam a organizar processos coletivos contra a empresa. Nos bastidores, Marta observava tudo com um misto de culpa e esperança. Ela havia guardado registros de outros incidentes semelhantes ao longo dos anos, documentação que poderia ser crucial para comprovar um padrão sistemático de discriminação. Talvez seja a hora de falar, pensou a assistente administrativa, olhando para a pasta escondida em sua gaveta, enquanto o império corporativo que ajudara a construir desmoronava diante de seus olhos. A sala de reuniões do conselho estava silenciosa quando David Parker apresentou sua proposta. Através das janelas de vidro, o céu cinzento parecia refletir a tensão do momento. Ele ajustou a gravata, encarando cada um dos executivos presentes. Proponho a criação de um fundo de 10 milhões de dólares para combater discriminação corporativa, anunciou David, sua voz firme ecoando pela sala. O que aconteceu com a Alia não é um caso isolado e todos sabemos disso. Michael Torres, sentado à direita do CEO, franziu o senho imediatamente. O diretor financeiro folheou nervosamente os relatórios à sua frente. David, com todo respeito, isso é uma reação exagerada, protestou o CFO. As ações já caíram 7% desde o incidente. Esse valor comprometeria nossos projetos para o próximo trimestre. Lisa Park, que até então observava silenciosamente, interveio. Do ponto de vista jurídico, uma ação proativa como essa poderia mitigar processos futuros. Já recebemos 17 notificações de possíveis ações coletivas. A advogada abriu seu dispositivo e projetou gráficos na tela central, mostrando o impacto financeiro estimado caso enfrentassem todos os processos judiciais. Os números eram alarmantes. Precisamos de mais do que um comunicado de imprensa, continuou David. Precisamos de mudança estrutural. Quando a votação começou, Michael foi o único a se opor. Sua preocupação com o impacto financeiro imediato não convenceu os demais conselheiros, que percebiam a gravidade da situação para além dos números. No dia seguinte, a Parker Tech Solutions anunciou publicamente a criação do fundo e um pacote completo de reformas internas. O Departamento de Comunicação trabalhou incansavelmente para divulgar as novas políticas de recrutamento e os programas de inclusão que seriam implementados. Nos corredores da empresa, funcionários comentavam as mudanças com um misto de surpresa e esperança. Marta, que antes observava tudo em silêncio, foi chamada ao escritório do CEO. Quero que você lidere o novo departamento de diversidade, disse David, observando a assistente administrativa, que parecia não acreditar no que ouvia. Eu? Mas eu sou apenas uma assistente, respondeu ela, apertando nervosamente as mãos. Você foi a única que verificou o sistema e confirmou que a Alia estava agendada, mesmo com medo de represálias. É exatamente esse tipo de integridade que precisamos agora.
Marta sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma onda de confiança que nunca havia experimentado. Aquele medo que a paralisara no dia do incidente começava a se transformar em determinação. Aceito, respondeu ela finalmente, com a voz mais firme do que jamais tivera. Enquanto isso, nas redes sociais, a hashtag #MeWoParkerTechMudança já alcançava milhões de compartilhamentos. Jerome observava a transformação da Parker Tech Solutions com um misto de orgulho e alívio. 2 semanas após o incidente, David Parker convocou o segurança para uma reunião privada. Jerome entrou na sala de reuniões com o coração acelerado, temendo represálias por sua hesitação naquele dia fatídico. Você fez a coisa certa ao não seguir ordens injustas, disse David, apertando a mão do funcionário. Precisamos de mais pessoas como você. O segurança, que trabalhava na empresa há 5 anos, sem nunca ter sido reconhecido, agora recebia elogios do próprio CEO. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores corporativos. Jerome tornou-se um símbolo silencioso de resistência ética, aquele que ousou questionar uma ordem injusta, mesmo arriscando seu ganha-pão. A diretoria aprovou sua participação como facilitador nos novos treinamentos de ética corporativa. 3 vezes por semana, ele compartilhava sua experiência com grupos de funcionários, ensinando-os a identificar situações abusivas e a agir com integridade. Às vezes, fazer o certo significa apenas não fazer o errado. Repetia ele nas sessões, frase que virou lema informal entre os colaboradores. Enquanto isso, Rebecca Stone enfrentava uma realidade drasticamente diferente. A ex-diretora de RH acordava diariamente com notificações de ataques em suas redes sociais. Seu nome havia se tornado sinônimo de preconceito corporativo. Entrevistas de emprego eram canceladas assim que recrutadores reconheciam seu rosto. Ninguém quer contratar a mulher que jogou água em uma visitante negra, comentou um headhunter que rejeitou sua candidatura. Após 3 meses desempregada e com suas economias diminuindo, Rebecca recebeu uma proposta inesperada. Uma pequena organização não governamental dedicada à diversidade no ambiente de trabalho ofereceu-lhe uma posição administrativa. O salário era 1/3 do que recebia antes, e o escritório ficava em um bairro afastado, longe dos arranha-céus onde construíra sua carreira. Consideramos seu caso um aprendizado valioso para nossos treinamentos, explicou a coordenadora da ONG. Sua experiência, ainda que pelo lado negativo, pode ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Rebecca aceitou a oferta não por redenção, mas por necessidade. No pequeno cubículo que agora chamava de escritório, ela organizava planilhas e relatórios sobre casos de discriminação, incluindo o seu próprio. A ironia não lhe escapava enquanto digitava dados sobre o incidente que destruíra sua carreira e transformara a Parker Tech Solutions para sempre. Alia Washington. Parker observou o documento sobre a mesa de reuniões com uma mistura de emoções. O convite formal para assumir a diretoria de diversidade e inclusão da Parker Tech Solutions, assinado pelo Conselho Administrativo, representava muito mais que uma oportunidade profissional. A proposta havia sido unânime. Até mesmo Michael Torres, sempre preocupado com o impacto financeiro das decisões, reconheceu a necessidade estratégica de ter alguém com sua experiência à frente das reformas. Você tem até o final da semana para decidir, explicou Lisa Park, ajustando os óculos enquanto explicava as implicações legais da posição. Entendemos completamente se preferir manter sua privacidade após tudo o que aconteceu. De volta ao apartamento que dividia com David, Alia encarou a cidade pela janela panorâmica. Aceitar significaria transformar completamente sua rotina.
Sua vida já havia sido exposta demais desde o incidente no saguão. Os comentários nas redes sociais, as mensagens de apoio, mas também o ódio velado e as ameaças que chegavam por diferentes canais. Estou preocupado com você, confessou Davi durante o jantar, segurando sua mão sobre a mesa. Sei que você pode transformar a empresa. Mas a que custo, pessoal? As noites seguintes foram inquietas. A Lia revirava na cama, pesando os prós e contras. Por um lado, poderia implementar mudanças reais, criar políticas que protegessem pessoas como ela. Por outro, estaria constantemente sob escrutínio público, cada decisão analisada e criticada. Não posso garantir que será fácil, admitiu Marta durante um café. A assistente, que agora coordenava o Comitê Preliminar de Diversidade, falava com a nova confiança que havia descoberto em si. Mas você inspirou tantos de nós a encontrar coragem. Na quarta noite consecutiva de insônia, a Lia levantou-se e foi até o escritório. Abriu seu notebook e começou a escrever um plano detalhado de ações para os primeiros 100 dias no cargo. Quando David a encontrou pela manhã, rodeada de anotações e gráficos, soube qual seria sua decisão. Não posso simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido, explicou ela, determinação em sua voz. Se o que passei puder evitar que outras pessoas sejam humilhadas da mesma forma, então vale a pena enfrentar os holofotes. David abraçou a esposa, reconhecendo nela a mesma força que o havia feito se apaixonar anos atrás. No dia seguinte, a Lia enviou sua resposta formal ao conselho. Aceitava o desafio de transformar a Parker Tech Solutions de dentro para fora, começando imediatamente. 3 meses após o incidente, a Parker Tech Solutions havia se transformado. Os corredores antes silenciosos agora pulsavam com uma energia diferente, enquanto Alia Washington Parker caminhava entre as estações de trabalho, observando os frutos das mudanças que ajudara a implementar. As antigas salas de reuniões, antes dominadas por vozes masculinas, agora exibiam painéis digitais com métricas de diversidade atualizadas em tempo real. Cada departamento tinha metas claras de inclusão, e os números não mentiam. A empresa estava se tornando um reflexo mais fiel da sociedade que dizia servir. Marta, agora diretora do novo Departamento de Diversidade e Inclusão, conduzia workshops semanais que antes eram vistos com desdém, mas agora tinham listas de espera. Precisamos entender que diversidade não é caridade, é estratégia de negócios, explicava ela aos gestores, com uma confiança que surpreendia até a si mesma. David reorganizou o conselho administrativo, trazendo vozes de diferentes origens. As decisões agora passavam por um comitê de ética, onde Jerome tinha assento permanente. O segurança, que antes hesitara em agir, agora falava com autoridade sobre a importância de questionar ordens injustas. A mídia, especializada em negócios, não demorou a notar. O Wall Street Journal publicou uma matéria de capa sobre a transformação da empresa, destacando como as ações, após uma queda inicial, haviam se recuperado e superado patamares anteriores. Michael Torres, inicialmente cético, agora usava esses números para convencer outros CFOs do setor de que diversidade era um investimento rentável. Nas redes sociais, o nome de Alia se tornava sinônimo de resistência corporativa. Jovens profissionais compartilhavam sua história como inspiração. E headhunters relatavam um aumento de candidatos querendo trabalhar na Parker Tech, especificamente por causa das novas políticas. Lisa Park, sempre atenta aos riscos legais, notou uma redução significativa nas queixas internas e possíveis processos. Estamos economizando milhões em potenciais ações judiciais, comentou durante uma reunião trimestral para a satisfação de Torres.
O que mais impressionava a Alia, contudo, eram as pequenas mudanças. Funcionários que antes se calavam, agora falavam abertamente sobre problemas. Pessoas de diferentes departamentos almoçavam juntas. Ideias inovadoras surgiam de equipes diversas. Quando uma revista de negócios pediu para fotografá-la para a capa, Alia hesitou. Não queria ser apenas um símbolo, mas David a encorajou. Sua história precisa ser contada para que outras Rebecas pensem duas vezes antes de agir como ela agiu. E assim, o que começou como uma humilhação pública transformou-se em um movimento que ultrapassou as paredes da Parker Tech, inspirando mudanças em todo o setor corporativo. Apesar das mudanças positivas, um núcleo resistente se formava nos bastidores da Parker Tech Solutions. Um grupo de 5 executivos seniores, liderados por Jason Mercer, diretor financeiro adjunto, começou a articular uma oposição silenciosa. Reunindo-se após o expediente em salas de conferência não monitoradas, eles discutiam como as novas políticas ameaçavam o que chamavam de meritocracia. Alia Washington Parker percebeu a resistência quando e-mails anônimos começaram a circular entre os funcionários. As novas políticas são apenas tokenismo corporativo. Estamos contratando por cor, não por competência, dizia uma das mensagens que chegou ao seu dispositivo. A executiva imprimiu as mensagens e as guardou metodicamente, construindo um dossiê sobre a sabotagem interna. Numa terça-feira, Alia encontrou sua mesa com uma nota manuscrita. Você só está aqui porque é esposa do chefe, e sabemos o que você é. Ela respirou fundo, fotografou o bilhete e o adicionou à sua documentação crescente. A mulher manteve a compostura diante dos colegas, mas chorou silenciosamente no banheiro do andar executivo. David notou a mudança no comportamento da esposa durante o jantar. Algo está errado na empresa, ele comentou, segurando sua mão sobre a mesa. Alia finalmente compartilhou os ataques que vinha sofrendo. O CEO ficou furioso, mas ela o convenceu a não agir impulsivamente. Precisamos ser estratégicos, explicou a Alia. Se você intervir diretamente, vão dizer que só estou protegida por ser sua esposa. Marta, agora coordenadora de diversidade, tornou-se uma aliada fundamental. Ela começou a monitorar padrões de comunicação interna e identificou os possíveis sabotadores. Os mesmos departamentos que resistem às mudanças são os que apresentam as piores métricas de inclusão, observou durante uma reunião reservada com a Alia. Jerome, o segurança que testemunhara o incidente original, relatou conversas suspeitas no estacionamento corporativo. Eles não sabem que estou ouvindo, contou a Alia. Falam abertamente sobre retomar o controle da empresa. A estratégia de Alia foi paciente e meticulosa. Em vez de confrontos diretos, ela implementou auditorias de desempenho em todos os departamentos, expondo com dados como as equipes mais diversas apresentavam resultados superiores. Durante as reuniões de diretoria, sua voz calma, mas firme, desarmava os críticos mais vocais. O preconceito tem um custo operacional mensurável, explicava Alia, projetando gráficos na tela da sala de reuniões. Não estamos apenas fazendo o certo, estamos fazendo o mais lucrativo. A resistência continuava. Mas sua liderança ganhava força a cada dia. Alia transformava cada ataque em oportunidade para demonstrar sua competência, conquistando aliados mesmo entre os céticos. A auditoria surpresa revelou uma verdade chocante que abalou a Parker Tech Solutions até seus alicerces. Escondidos em servidores internos e pastas protegidas, documentos detalhavam anos de discriminação sistemática que a empresa havia deliberadamente ocultado. Alia Washington Parker. Ao examinar os arquivos com a equipe de auditoria, sentiu um nó na garganta.
O que acontecera com ela não era um caso isolado. Lisa Park, sempre pragmática, convocou uma reunião de emergência com David e o conselho administrativo. A advogada-geral expôs a gravidade da situação sem rodeios. Estamos diante de potenciais processos bilionários. Precisamos agir rapidamente. Com expressão tensa, ela apresentou uma estratégia para negociar acordos extrajudiciais com vítimas anteriores. 10 milhões não serão suficientes, argumentou Michael Torres, calculando os números em tempo real. Isso vai afetar nosso balanço por anos. David, com o semblante sério que raramente mostrava em reuniões, bateu na mesa. Não estamos falando apenas de dinheiro, estamos falando de pessoas, de vidas. Nos dias seguintes, Lisa coordenou uma força-tarefa jurídica que trabalhou incansavelmente para identificar e contatar pessoas prejudicadas ao longo dos anos. A empresa estabeleceu um fundo adicional de compensação, com valores que ultrapassaram 50 milhões de dólares. Enquanto isso, em Washington, o caso ganhava dimensões políticas. A senadora Eleanor Jenkins apresentou o projeto de lei Parker, inspirado diretamente no incidente. O texto propunha mecanismos mais rigorosos de fiscalização e punições severas para empresas que permitissem discriminação em seus ambientes. E o que aconteceu na Parker Tech não pode se repetir em nenhuma empresa americana, declarou a senadora durante uma audiência televisionada com Aaliyah presente como convidada especial. Nos corredores da empresa, funcionários comentavam sobre as mudanças. Marta, agora respeitada por sua nova posição, coordenava workshops sobre vieses inconscientes. Não basta pagar indenizações. Ela explicava aos colegas. Precisamos mudar de dentro para fora. Lisa, exausta após semanas de negociações, sabia que os acordos judiciais eram apenas o começo. A credibilidade da Parker Tech dependia de transformações genuínas e duradouras. Cada novo contrato de trabalho, cada política interna, cada processo de promoção precisava refletir os novos valores. Não estamos apenas salvando a empresa, disse a Aaliyah durante uma reunião com os diretores. Estamos redefinindo o que significa ser uma corporação responsável no século XXI. E enquanto os políticos debatiam em Washington, a Parker Tech se tornava, ironicamente, o modelo que outras empresas estudavam para evitar o mesmo destino. A vida de Aaliyah Washington Parker transformou-se em um livro aberto. Fotos antigas de sua formatura, momentos familiares e até registros de sua adolescência começaram a circular nas redes sociais. Portais de notícias vasculhavam seu passado em busca de qualquer informação que pudesse gerar cliques. Sua caixa de mensagens transbordava com comentários de apoio, mas também com ameaças perturbadoras de pessoas que a acusavam de destruir empregos e a criar problemas onde não existiam. Certa manhã, ao chegar na empresa, Aaliyah encontrou seu carro com pneus furados e uma mensagem intimidadora no para-brisa. Ela sentou no banco do motorista e chorou, questionando se valia a pena continuar. O preço da exposição parecia alto demais. David percebeu o abatimento da esposa durante o jantar. Talvez devêssemos recuar um pouco, sugeriu ele, preocupado com o impacto emocional que tudo aquilo estava causando. Aaliyah considerou seriamente a possibilidade de abandonar o cargo e voltar à vida anônima que tanto apreciava. Naquela mesma semana, ao entrar no elevador da Parker Tech, ela foi surpreendida por uma jovem estagiária negra que, com lágrimas nos olhos, agradeceu por ter tornado possível sua contratação. Meu currículo foi rejeitado 3 vezes antes das novas políticas, confessou a jovem. Funcionários de diferentes departamentos começaram a compartilhar histórias semelhantes, enviando cartas de apoio e pequenos presentes para seu escritório.
Enquanto isso, Marta surpreendia a todos com sua transformação. A assistente administrativa, que antes mal conseguia fazer contato visual durante reuniões, agora liderava workshops sobre comunicação assertiva e combate ao preconceito. Sua voz, antes quase inaudível, ecoava firme pelos corredores da empresa. Nunca imaginei que poderia fazer a diferença, comentou Marta durante uma reunião com Jerome. O segurança sorriu, reconhecendo nela a mesma metamorfose que testemunhava em diversos colegas. Juntos, eles criaram um canal anônimo para denúncias internas, garantindo que nenhuma situação de discriminação passasse despercebida. Michael Torres, inicialmente cético, admitiu para Lisa Park que as mudanças estavam tendo impacto positivo no ambiente de trabalho. Os números não mentem, reconheceu o CFO, analisando os índices de produtividade que haviam aumentado significativamente. A Alia encontrou na solidariedade inesperada a força para continuar. Cada mensagem de apoio, cada história de transformação servia como combustível. Ela percebeu que sua luta havia se tornado maior que ela mesma. Era agora um movimento que inspirava pessoas que ela nem conhecia a encontrarem coragem para enfrentar suas próprias batalhas. 6 meses após o incidente, a Parker Tech Solutions havia se transformado completamente. A Alia Washington Parker liderou a implementação de novas políticas de tolerância zero contra a discriminação, que agora estavam fixadas em grandes painéis digitais por todo o prédio. O código de conduta, antes ignorado, tornou-se leitura obrigatória trimestral para todos os funcionários, desde estagiários até executivos. O fundo de $10 milhões, proposto por David, começou a dar frutos visíveis. 30% foi destinado a programas de mentoria para jovens de comunidades carentes interessados em tecnologia. Outro terço financiava bolsas de estudo em universidades parceiras, priorizando grupos historicamente excluídos do setor. O restante apoiava projetos sociais que combatiam o preconceito estrutural no ambiente corporativo. Michael Torres, inicialmente resistente à ideia, surpreendeu-se ao perceber que o investimento estava trazendo retorno inesperado. Empresas concorrentes, temerosas de enfrentar escândalos semelhantes, começaram a copiar as iniciativas da Parker Tech, algumas até contratando consultoria da própria companhia. Os números não mentem, comentou o diretor financeiro durante uma reunião de conselho, mostrando gráficos onde as ações da empresa haviam se recuperado completamente. O que parecia um desastre financeiro se transformou em diferencial competitivo. Jerome, o segurança que hesitara no dia da humilhação de Alia, agora ocupava uma sala no 3º andar. Ele havia sido nomeado coordenador do novo canal de denúncias internas. Um sistema anônimo onde qualquer funcionário podia reportar comportamentos inadequados sem medo de retaliação. Quando vi aquela cena no saguão, congelei. Hoje entendo que meu silêncio me tornava cúmplice, explicou ele durante um dos treinamentos obrigatórios. Ninguém mais precisa sentir esse peso. Lisa Park trabalhou incansavelmente para transformar as novas políticas em documentos juridicamente sólidos. A advogada criou protocolos que serviram de modelo para outras empresas do setor, estabelecendo padrões que ultrapassaram as exigências legais. Marta, agora diretora de diversidade e inclusão, coordenava pesquisas de clima organizacional que mostravam melhora significativa na satisfação dos funcionários. A rotatividade havia caído pela metade. Em uma tarde de sexta-feira, David encontrou Alia observando o movimento no saguão, o mesmo local onde tudo começara. Conseguimos transformar algo terrível em algo bom, disse ela, vendo funcionários de diferentes origens conversando naturalmente. O CEO sorriu, apertando suavemente a mão da esposa.
O que começara como uma humilhação pública havia se tornado um movimento de transformação que ultrapassava as paredes da empresa. 9 meses após o incidente que transformou a Parker Tech Solutions, Aaliyah Washington Parker recebeu um convite que jamais imaginara: ser a palestrante principal na Conferência Nacional de Diversidade e Inclusão Corporativa. Sentada em seu escritório, ela releu o e-mail várias vezes, lembrando-se do caminho percorrido desde aquele dia no saguão. No auditório lotado em Chicago, Aaliyah subiu ao palco com o mesmo vestido azul marinho que usava quando foi humilhada. A escolha deliberada não passou despercebida. Quando pegou o microfone, o silêncio foi imediato. Não estou aqui para falar sobre vitimização, mas sobre transformação, começou ela, com voz firme. O que aconteceu comigo poderia ter destruído uma empresa. Em vez disso, reconstruímos algo melhor. Aaliyah compartilhou dados impressionantes. A rotatividade de funcionários havia caído 40%. A produtividade aumentara e as ações da empresa recuperaram seu valor, superando as expectativas do mercado. Michael Torres, inicialmente cético, agora usava esses números em todas as reuniões com investidores. Diversidade não é caridade, é estratégia de negócios, afirmou ela, enquanto mostrava gráficos de desempenho. A plateia, composta por CEOs e diretores de grandes corporações americanas, tomava notas furiosamente. David observava a esposa do fundo do salão, orgulhoso. Ao seu lado, Marta sorria discretamente. A assistente, agora diretora do programa de diversidade, havia ajudado a preparar os dados para a apresentação. Quando a Aaliyah descreveu como Jerome transformou o Departamento de Segurança em um canal de denúncia seguro, várias pessoas na plateia se emocionaram. O segurança havia criado um sistema que permitia que qualquer funcionário reportasse situações de discriminação sem medo de retaliação. Nosso maior erro foi achar que bastava não ser racista. Descobrimos que é preciso ser ativamente antirracista, concluiu Aaliyah, recebendo uma ovação de pé. Nos bastidores, Lisa Park distribuía cartões para executivos interessados em implementar programas semelhantes. A advogada, que antes temia processos, agora via o modelo da Parker Tech como proteção jurídica preventiva. Ao final da conferência, 5 grandes empresas de tecnologia anunciaram a criação de fundos semelhantes ao da Parker Tech. O escândalo que poderia ter arruinado uma companhia havia se transformado em um movimento de mudança corporativa. No caminho de volta para o hotel, David segurou a mão da esposa. Quem diria que aquele presente de aniversário destruído nos traria até aqui, comentou ele. Aaliyah sorriu, sabendo que a verdadeira transformação estava apenas começando. Exatamente 1 ano após o incidente que mudou tudo, Aaliyah Washington Parker atravessou o saguão da Parker Tech Solutions com passos firmes e confiantes. Diferente daquele dia fatídico, quando carregava um presente para o marido, hoje ela portava uma pasta executiva e o crachá que indicava sua posição como diretora de transformação corporativa. O mármore sob seus pés era o mesmo, mas tudo ao redor havia mudado. Ao notar sua presença, os funcionários começaram a se levantar, um a um, como uma onda silenciosa, até que todo o saguão estava de pé. Palmas espontâneas ecoaram pelo ambiente, fazendo a Aaliyah parar por um momento, emocionada. Jerome, agora coordenador de ética e denúncias, foi o primeiro a se aproximar. 1 ano inteiro, Sra. Parker. Olhe o que construímos juntos, disse ele, indicando o espaço ao redor. O saguão, antes frio e impessoal, agora exibia cores vibrantes. Painéis digitais mostravam em tempo real as métricas de diversidade da empresa, com gráficos que indicavam a evolução mês a mês.
Nas paredes, retratos de funcionários contavam histórias de superação e transformação. Marta havia organizado uma exposição permanente chamada Vozes que Importam, onde cada semana um colaborador diferente compartilhava sua jornada. David desceu do elevador e se juntou à esposa, observando com orgulho a transformação. O casal trocou um olhar cúmplice. Aquele momento representava muito mais que uma mudança corporativa. Os números não mentem, comentou Marta, aproximando-se com uma tablet. Aumentamos a diversidade em 65%. Reduzimos denúncias de assédio em 90% e nossas ações recuperaram valor além do esperado. Michael Torres, que inicialmente havia resistido ao Fundo Milionário para a Inclusão, agora exibia com orgulho os resultados financeiros positivos. O investimento em diversidade havia se provado não apenas ético, mas lucrativo. Alia caminhou pelo saguão, cumprimentando pessoas que um ano antes tinham medo até de fazer contato visual. Ela parou diante de um mural digital onde o vídeo do incidente era exibido ao lado de reportagens sobre a transformação da empresa. Transformamos dor em propósito, disse ela para uma jovem estagiária que a observava com admiração. No canto do saguão, uma fonte de água cristalina havia sido instalada com uma placa discreta. Que a água simbolize purificação e novos começos. Era um lembrete sutil, mas poderoso, de como um momento de humilhação havia se transformado em revolução corporativa. Alia respirou fundo, sentindo o peso e a leveza daquele ano extraordinário, enquanto seguia para mais um dia de trabalho na empresa que agora era referência mundial em inclusão. O que começou como uma humilhação pública no saguão reluzente da Parker Tech Solutions transformou-se no maior exemplo de renovação corporativa já visto no cenário empresarial americano. Alia Washington Parker, que um dia esteve encharcada e humilhada diante de dezenas de funcionários, agora caminhava pelos mesmos corredores como símbolo de uma revolução silenciosa que mudou para sempre o DNA da empresa. Quando a Alia observava o painel digital, exibindo os novos indicadores de diversidade da companhia, não podia deixar de lembrar do dia em que Rebecca despejou água sobre seu vestido de seda. Aquele momento de dor havia se transformado em combustível para uma mudança estrutural, que agora servia de modelo para corporações em todo o país. David, sempre ao seu lado nas decisões mais difíceis, havia aprendido que liderar significava muito mais que garantir lucros aos acionistas. O casal Parker transformou uma crise em oportunidade, provando que valores como respeito e dignidade podiam coexistir com resultados financeiros sólidos. Michael Torres, inicialmente cético, agora apresentava com orgulho os relatórios mostrando que as novas políticas haviam atraído investidores socialmente responsáveis. Marta, que antes tremia ao confrontar situações de injustiça, liderava agora um departamento inteiro dedicado a garantir um ambiente de trabalho inclusivo. Sua transformação pessoal espelhava a da própria empresa, de omissa a protagonista. Jerome conduzia treinamentos semanais sobre ética corporativa, ensinando novos funcionários a reconhecer e combater comportamentos discriminatórios. O segurança que um dia hesitou agora falava com convicção sobre a importância de posicionar-se diante de injustiças. O fundo de $10 milhões havia financiado centenas de bolsas de estudo e programas de mentoria, abrindo portas para talentos que antes não teriam acesso ao mundo corporativo. Lisa Park, que inicialmente temia processos judiciais, agora usava sua expertise para estruturar políticas de inclusão que se tornaram referência no setor. Quanto a Rebecca,
soube-se que sua passagem pela ONG havia genuinamente transformado sua visão de mundo. O arrependimento a levou a trabalhar incansavelmente pela causa que antes desprezava. Para todos que testemunharam aquela manhã fatídica no saguão, permaneceu uma lição poderosa. Nunca subestime a força de quem se recusa a ser silenciado. A dignidade de Aliyah, mesmo encharcada e humilhada, havia plantado a semente de uma transformação que agora florescia em cada andar do edifício. O presente destruído naquele dia havia sido substituído por um presente muito maior: a oportunidade de construir um legado de justiça e equidade que transcendia os muros da Parker Tech Solutions e inspirava uma geração inteira de líderes empresariais.